Na opinião de vocês, o que motivou o despertar dos clubes para a necessidade de ativar áreas de compliance? Isso tem a ver com a chegada das sociedades anônimas do futebol ou O transcende meu isso? diagnóstico de problemas do futebol em 2005 continua sendo o meu diagnóstico de problemas do futebol em 2023, que é uma palavrinha só, que é gestão. É claro que gestão é um conceito muito abrangente, né? Mas, na minha opinião, um dos grandes problemas do futebol atualmente é que, basicamente, continua-se a praticar o modelo de gestão do século passado, do meio do século passado, porque a natureza jurídica dos clubes continua sendo muito parecida, né, com a de antigamente, né, aquela entidade associativa sem fins lucrativos, que não remunera seus dirigentes, e tem muita gente ali abnegada, e o nome que se quer ter, e etc. Então, esse é um diagnóstico muito simples, muito fácil, né, e o problema vem quando você começa a pensar o que fazer, né. E aí, obviamente, se você tem o mínimo de sensibilidade para perceber o que está acontecendo no mundo, você também não vai ter muita dificuldade de enxergar, né, possibilidades. E eu diria que governança enfim, é um dos pilares básicos, né? Integridade é outro pilar básico, sustentabilidade é outro, e eu diria compliance e ESG. E em cima de tudo isso, que é a coisa mais importante de tudo, direitos humanos. Ah, tudo isso misturado é um pouco do ESG, enfim, há um entrelaçamento disso tudo aí, né? Ah, então, com esse contexto, eu diria que, no caso do São Paulo, e seguramente o Monfardini vai dar uma versão um pouquinho diferente lá do Atlético Mineiro, e cada clube vai dar uma versão um pouquinho diferente, embora o diagnóstico da situação seja mais ou menos o mesmo. No caso do São Paulo, nós tivemos um presidente eleito que já tinha, pela sua experiência e pelo nosso convívio de 2018, quando a gente fez uma experiência chamada Jogo pela Ética no São Paulo, ele já tinha um pouco de sensibilidade, um pouco de visão de mudar a gestão do São Paulo nesse caminho. Então, no nosso caso, foi um pouco de planejamento. Mas eu não tenho dúvidas que, em muitos casos, a opção pelo compliance será para se adequar à realidade do mercado. Em alguns casos, vai ser por desespero, porque a situação tá tão preocupante que é uma ferramenta que vai ajudar. Então, eu acho que é difícil dar uma única resposta. É, mas vamos lá, essa pergunta é complicada. Eu não consigo, acho que o Roberto também, traçar um paralelo entre algumas mudanças que a gente tem visto e a chegada da SAF. Eu acho que essas mudanças já apontam de antes. O próprio São Paulo aí é uma associação. A gente começou o trabalho enquanto associação também. E agora, né, recentemente, viramos ainda não viramos formalmente, mas já foi aprovado e a gente está nessa transição para uma SAF. Eu concordo muito com o diagnóstico do Roberto. Eu acho que a gente ainda faz a gestão do jeito que era feito na década de 20, no século 20. Eu acho que até pode falar década de 20, 30, né, quando começou a profissionalização dos jogadores, a visão é muito parecida. Poucos clubes optaram por uma mudança. Alguns pegaram a janela de uma mudança do Código Civil e fizeram alguma reforma estatutária, outros foi intervenção judicial, mas poucos fizeram grandes mudanças e agora as mudanças que estão vindo são societárias. E ainda estamos a ver se essas mudanças de estrutura societária vão mudar também a cultura e o modelo de gestão. Futebol não é uma coisa fácil de gerir também, o Roberto sabe, a panela de pressão que a gente vive, mas eu acho que compliance, direitos humanos, ESG, todo esse pacote de sustentabilidade financeira, eu acho que a gente precisa de regulação de mercado para essas coisas também.
todo esse pacote vem para ajudar, inclusive, a tirar a pressão de quem está com a caneta na mão, para ter uma tomada de decisão mais equilibrada, mais sadia, mais ética e olhando também o lado humano da coisa, que eu acho que muitos ainda olham a paixão, a bola na rede, o dinheiro e deixam o ser humano pro lado. A gente tem essa missão aí que agora tá muitas pessoas nos abraçando para ver se a gente muda a indústria. Falando em princípio, né, a Lei Geral do Esporte, ela lista lá no seu artigo 2º 16 princípios que seriam os fundamentais para o esporte. A gente vai, nas próximas questões, trabalhar 3 ou 4 deles. O primeiro que a gente gostaria de destacar é a democratização do esporte. Na sua opinião, Fernando, primeiramente, por favor, os diversos agentes da arena esportiva, eles têm materializado em ações esse princípio democratização previsto na lei? Olha, Dilson, esse é um tema que me afeta assim muito, é um tema que eu trabalho já na primeira versão do livro o Compliance do Futebol. O título dele era A Tática da Democratização, Transparência e Controles Internos. Então, eu já trabalho a questão da democratização como uma alternativa de gestão aos clubes associativos. Então, sempre diz que é uma alternativa de melhoria da gestão a gente trabalhar com isso. Não é o caso da grande maioria, não vou ficar citando os clubes, até porque a gente teve que fazer uma autocrítica aqui também, não somos, não fizemos esse processo, acabamos virando saco, mas a gente tem, por exemplo, o Bahia, que foi um clube que passou por uma democratização, teve uma intervenção judicial, teve todo um momento complicado do clube, foram democráticos, dados, na minha opinião, o clube, a associação, era a associação mais democrática do país e viraram o saco. Então não é uma coisa que briga entre si, se conversa. Além disso, eu acho que a gente ter aí, quando eu falo democratização, é além da eleição direta, é a questão de funcionamento ali dos stakeholders, um acesso dos stakeholders à tomada de decisão, consulta, toda uma reformulação estatutária também, que eu falo, né, questão de conselho, funcionamento de conselhos fiscais, representatividades, isso tudo eu acho muito importante. Isso também entra aí para mim nas federações e as confederações. Então a lei geral do esporte ela acaba atingindo mais o movimento olímpico por receber mais verba pública do que o futebol. O futebol é privado e o dinheiro é praticamente privado, no máximo tem ali uma lei de incentivo, mas não recebe, por exemplo, a Guiné-Piva, então acaba não sendo tão afetado com esse ponto. Mas eu acho muito interessante, principalmente nas federações, representatividade das federações. Eu acho que os clubes têm pouca força de representação. Acho que isso deveria mudar, serem mais ouvidos, os atletas também, que são os protagonistas do esporte. Então, esse é um tema que eu acho muito importante e eu acho que é uma das chaves aqui de mudança de gestão. Quanto mais pessoas participarem dos processos decisórios, maior diversidade na tomada de decisão, eu acho que mais acertada vai ser a tomada de decisão, porque vai ter consulta de diferentes visões ali para englobar o caminho. E aí eu trato disso no livro. Eu acho que tipo, futebol, a gente perdeu ali a oportunidade, a linha da oportunidade de democratizar os clubes, mas eu acho que as federações e a CBF precisavam olhar para isso com mais carinho para a gente poder ter maior participação de diferentes atores. Existem várias possibilidades, né? Você tem conselho deliberativo, conselheiro vitalício, você tem... nós, no São Paulo, temos conselho de administração, nem todos têm conselho de administração. Tem diretores executivos remunerados, tem diretores que são estatutários, abnegados. Você tem política com mais força, menos força, lugar com mais política, menos política. Você tem N modelos de gestão, de governança, N modelos de gestão que você pode adotar.
qual que é, na minha opinião, o caminho que pode fazer qualquer modelo funcionar? Governança, controles internos, processos desenhados. Uma das coisas que eu falo lá no São Paulo, a gente precisa despersonalizar as coisas, porque tem gente que está ali fazendo a mesma coisa há 20 anos. E aí, se a pessoa pega uma Covid, nossa, ninguém mais pode fazer, ninguém sabe fazer. Estou exagerando um pouco, tá? Não é tanto assim. Mas a gente está num movimento de despersonalizar certas coisas, criando o quê? Processos, procedimentos, políticas, regras e etc., que é um dos pilares de um programa de compliance. E o nosso vai além disso, né? O nosso é de integridade, assim como o Monfardini também, lá no Atlético, abraçou a integridade, como os nossos colegas do Movimento pela Integridade no Futebol, né? Do Vasco, do Atlético Paranaense, que a gente não fica só na conformidade, né? Então, mas nesse caso, quando a gente fala de desenhar os processos, procedimentos, a gente tira a responsabilidade, é o que eu falo internamente, olha, você não vai ter mais o peso de dizer o não, mas você vai dizer que é a regra, não pode, né? Outro princípio destacado na Lei Geral do Esporte, que é a responsabilidade corporativa. Lá nesse princípio específico, está previsto que as organizações esportivas devem se preocupar, e aí eu abro aspas, né, para citar o teor exato, adoção de procedimentos de planejamento de riscos e de padrões de conformidade. Na sua opinião, Roberto, e aí em seguida o Fernando complementa para a gente, está já na cultura dos clubes brasileiros o mapeamento dos seus riscos, a definição de padrões e de controles para mitigar esses riscos, falando bem da vida do gestor de risco e do profissional de compliance? Na cultura, com certeza, não está, né? Nós começamos a fazer, o Monfardini está fazendo lá, a Clarissa está fazendo no Vasco, Clarissa agora com o reforço da Malu, a Marla estava fazendo no Atlético Paranaense, não sabemos como vai continuar. E, claro, alguns clubes podem estar fazendo também. Agora, na cultura não está. E com a lei, aí vem aquela regra que diz, agora você não tem mais opção, né? Agora você tem que fazer porque a lei está dizendo. E é super positivo, né? Como é que você pode administrar uma empresa que você não conhece os riscos da sua atividade conscientemente, né? Depois estoura alguma coisa, você fica. Tem uma amiga que fala, barata voa, né? Você fica assim, e de onde que veio esse negócio? Não dá, né? Você precisa ter informação, você precisa ter dados, não dá para fazer gestão eficiente sem dados, sem informação, sem controle, sem as coisas aqui, né, nos relatórios. Mas eu acho que é irreversível, né? Eu costumo dizer que não é só compliance é irreversível, tudo isso que eu falei para você, eu acredito que é irreversível, né? Então, integridade é irreversível, ESG é irreversível, e cuidar de direitos humanos, para mim, já é irreversível também, né? Quem não se preocupar com isso vai ficar para trás. Ah, isso não importa para mim, isso daí deixa para os outros. Tudo bem, você pode tomar essa decisão e fazer essa opção, só que você vai ficar fora da brincadeira, porque cada vez mais vem de todos os lados. Da Europa tem várias diretrizes de proteção de direitos humanos, enfim, várias grandes empresas só contratam quem tem políticas que protegem direitos humanos, que tem compliance, que tem integridade. Então, eu fico muito tranquilo de dizer que, para mim, esse movimento é irreversível. Eu brincava com o pessoal que aí quando eu falar a gente, não sou eu e Roberto, a gente é indústria, né? O maior risco é o não saber o risco, né? O risco é descoberto, assim. Então, na matriz só tinha um risco, não sei. E ele era extremo, porque não tinha nada, não sabia o que estava acontecendo. Pelo menos aqui da nossa parte, e agora sim eu falo eu e Roberto, a gente já melhorou bastante já o mapeamento de processo, essa questão de despersonalizar a gestão, né? Não é mais a pessoa, é um processo, tem ali
um documento, tem um desenho de processo, tem um risco mapeado daquilo. Agora, o meu risco já está ficando velho, né? Porque a gente está indo para uma outra estrutura societária, a gente precisa agora fazer uma revisão. Mas agora, pelo menos, a gente tem uma revisão que não vem do zero, né? Vem de algum caminho já e é só uma nova análise de contexto. Mas certamente não é da cultura do futebol isso. Não quero, né, também dar um auditor futurólogo, ou auditor adivinho, né? Ah, os outros clubes não fazem. Podemos ter outros clubes que estão fazendo também, só não falaram, mas não está na cultura. Porque quando a gente fala cultura, assim, a gente saber que quem não faz é exceção, não quem faz é exceção. Mas eu acho que também é irreversível. Assim como no ambiente corporativo, em outras indústrias já nem falado mais o tema, e alguns setores é aquele brainwashing, né, mas já está se forçando a, de fato, fazer algo sobre direitos humanos, ESG, integridade no geral. Eu acho que o futebol também vai ter que caminhar para isso. E eu penso que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Como a gente mexe com a paixão, a gente pode dar um exemplo, usar essa paixão para melhorar a sociedade, melhorar o Os mundo. clubes brasileiros, independentemente do porte, eles interagem com uma infinidade de parceiros, né, de relacionados. A gente tem os parceiros propriamente ditos, empresários de atleta, patrocinadores, prestadores de serviços terceirizados, por aí vai, no seu dia a dia. Que práticas, né? Eu venho, como eu disse ainda há pouco, né, da indústria financeira, onde a gente pratica: conheça seu cliente, conheça seu parceiro, conheça seu prestador de serviço, conheça seu empregado, né? Então, como é que os clubes podem fazer ou têm feito para conhecer essas pessoas com as quais eles se relacionam, para evitar entrar, como a gente diria, né, em canoa furada, em relacionamento não saudável? Cara, é um desafio grande. Quando eu dou aula para falar do tema, eu listo assim, stakeholders do futebol e eu, sim, eu já trabalhei em outras indústrias, é, logística, saúde, tecnologia, poder público, e eu não conheço nenhuma outra com tanta gama de stakeholders. E, assim, hoje, as nossas estruturas são enxutas, então a gente tem que ambientar o risco. O que que a gente fez primeiro, né? Uma classificação de terceiro. Então, quais os tipos de terceiro, quando tem um relacionamento, o nível de criticidade daquele terceiro, para aí a gente aprofundar onde tem um risco maior. Então, dependendo do nosso tipo de serviço aqui, a gente faz concorrência. A gente chama de RFP. Por exemplo, hoje mesmo, até no dia do evento, perdi uma parte do evento que eu estava mexendo com avaliação de integridade de concorrência aqui, para a gente poder é, ter, assim, então a gente tem um questionário de avaliação, a gente puxa o reputacional das empresas, a gente pede certidões ou a gente busca certidões, classifica uma pontuação daquele terceiro ali e aí a gente coloca no nível de risco dele, dependendo daquele nível de risco, a gente, sim, dependendo, o Roberto também sabe disso, alguns fornecedores são muito exclusivos do futebol. Então você não tem 10 empresas que fazem certo serviço, você vai ter no máximo duas, você só tem aquele cara ali para fazer aquilo. Ou se tem outro, os outros clubes estão em outros e o cara não tem disponibilidade, não tem ociosidade ali para te atender. Então você tem que trabalhar com aquilo e é aquilo. Então você vai gerir o risco como? É monitorar, e você coloca no contrato para obrigar o cara com alguma prática, ou bota o cara para fazer um treinamento, o cara vai aderir o seu código. É, São formas de gerir o risco também, porque a gente do compliance também não pode travar a operação, senão a gente acaba tendo o efeito reverso aqui e aí a gente perde o sentido até. A gente tem que dar segurança para a operação. Então, com fornecedores, a gente trabalha dessa forma, classifica o tipo de fornecimento, a criticidade de fornecimento, e aí parte do nível, a partir daquele nível de criticidade, a gente aprofunda mais ou menos. Espero em breve ter maiores novidades sobre isso, para a gente ter algo mais automatizado e conseguir fazer um trabalho mais profundo e a análise pessoal ser uma análise mais direcionada já. Então, vai facilitar bastante para a gente nesse tipo de situação. Com o torcedor, a gente
mantém agora um relacionamento mais próximo. A gente fez um censo com os nossos torcedores, então é, foram mais de 90 mil respostas para 50 perguntas, se eu não me engano, para conhecer melhor o nosso torcedor. E aí teve um relatório de impacto, todas as questões de privacidade nisso. A gente está fazendo dentro de um centro de operações de dados, assim, para poder ter um conhecimento maior do nosso torcedor, inclusive conhecer ali ele justamente para, caso venha alguém de fora, de alguma forma, riscos associados aí a lavagem, não diretamente lavagem de dinheiro, porque eu acho muito difícil lavar dinheiro com um programa de sócio-torcedor, mas eu acho que existe algumas, quem mexe com meio de pagamento, a gente tem parceiros com meio de pagamento, mas quem tem essa abertura para meio de pagamento pode ter alguém querendo fraudar um cartão, esquentar um cartão clonado, algo do tipo ali, a gente mantém essa análise também. Patrocinador, a gente faz todo patrocinador para a gente é um relacionamento mais aproximado, então a gente tem também a do Digis, e eu brinco que agora eu pago na mesma moeda, porque eles me mandam um deles, eu respondo e devolvo o meu. E a gente também cobra um nível ali, um padrão de certidões, de práticas também. Obviamente eu não vou abrir nome, mas já chegou o caso da gente reprovar aqui, reprovar parceiros que vieram negociar, a gente reprovou porque não está num padrão nosso, mas ainda vivemos uma área cinzenta. Eu espero que seja algo mais verde no futuro. Eu e Roberto compartilhamos essa visão. Eu espero que em breve a gente tenha grandes novidades para isso, para a gente mudar também, trazer outras empresas para dentro do futebol, mais empresas confiarem na gente também.